Abram as cortinas! Eita, coisa bonita essa cortina. Primeira questãozinha aí, ó, MMA. Será que MMA é aquele negócio de luta, Jansen? Né? Não, galera, é o Ministério do Meio Ambiente, né? A galera que mexe com a natureza. Então caiu aí. Questãozinha do Ministério do Meio Ambiente, Sebrasp, concurso do ano de 2009. Então é bem importante a gente ver, porque a Sebrasp ela meio que repete as questões de tempos em tempos. Então é legal a gente fazer vira e mexe as questões antigas. Ok, gente? Essas Então, com certo e errado, né? É incrível, né? É aquela questão onde ele me dá uma afirmativa e eu tenho que analisar a afirmativa, que geralmente está lá na última linha, e aí eu tenho que ver se essa afirmativa que ele fez está certa ou errada. E aí a gente marca lá certo e errado. Ok? Tranquilo? Primeira questãozinha, a questãozinha de porcentagem que eu estou vendo aqui na nossa tela, né? Mas, professor, a porcentagem faz parte do raciocínio lógico-matemático? Não necessariamente. Faz parte da matemática, onde tudo está englobado, né? O raciocínio lógico está dentro da matemática, mas em grande parte dos editais, no conteúdo de raciocínio lógico, ele não pega só a parte de lógica, às vezes ele pega a parte de matemática também, por exemplo, porcentagem, operações com conjuntos, às vezes vem combinatória, às vezes vem probabilidade, então fique atento, porque por mais que venha só R e L e M lá, às vezes vem um conteúdo ou outro ali da nossa matemática, ok? De álgebra ou de aritmética, tá bom? Tranquilo? Por exemplo, o concurso do INSS, que a galera vai fazer agora, tá faltando pouco, tá lá no edital porcentagem, ok? Então, bora lá para nossa primeira questãozinha, vamos ler essa questão. Vem comigo! Diz o seguinte, em determinada fábrica de parafusos, para a produção de parafusos ao custo de R$1 a unidade, a máquina X tem custo fixo de R$300 por dia, e a máquina Y fabrica os parafusos ao custo fixo diário 25% maior do que o da máquina X, mas a custo unitário de cada parafuso produzido 25% menor do que o da máquina X. Ok. Considerando essa situação, julgue o item a seguir. Então aí ele pede para julgar, exatamente essa ideia do certo e errado, né? Agora vem a afirmativa, olha. Com a máquina Y, o custo de produção diária de 100 parafusos é de R$450. Certo ou errado? Então, galerinha, nossa primeira questãozinha aí de porcentagem. Vamos que vamos? Vê que ele tem um seguinte aqui, né, quando a gente lê o problema. Tem uma fábrica, né, uma fábrica de parafusos, e aí tem dois tipos de máquina, uma máquina que ele chamou de X e uma máquina que ele chamou de Y. Veja que ele me dá umas informações importantes aqui. A primeira é que o custo da máquina X é de R$1 por unidade. Quer dizer, parafuso caro esse, né? Cada parafuso sai a R$1, já tem um custo fixo, ok? Né? Aliás, um custo por unidade, né? O custo fixo, um custo por unidade, quer dizer, cada parafuso já sai lá a R$1. Beleza. E aí ele continua dizendo o seguinte, que a máquina X ela tem um custo fixo de 300 por dia. Pô, professor, como assim? R$1 a unidade, R$300 por dia. Pensa no seguinte, o que ele gastou para fabricar aquele parafuso ali? R$1, né? Isso é o custo de uma unidade. Só que a máquina, ela também tem um custo fixo. Por quê? Porque ela gasta energia elétrica. A energia elétrica, né, tem um custo. Às vezes ela gasta água. Ela tem um funcionário que fica ali, né, tomando conta. Então, o valor que o dono da empresa está pagando para o funcionário está tudo embutido nesse custo. Então, ela tem, cada parafuso custa R$1, mas ainda assim ela tem um custo fixo de R$300 a cada dia. A máquina funcionando 300 pratas por dia. Isso é a máquina X. Vamos ler aqui agora a máquina Y, olha para lá. Diz o seguinte, ó, a máquina Y fabrica os parafusos ao custo fixo diário 25% maior do que o da máquina X, mas com o custo unitário de cada parafuso produzido 25% menor do que da máquina X. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o custo de cada parafuso da máquina X e o custo diário também, aliás, da máquina Y, né? E o custo diário também da máquina Y. Por quê? Ambos são calculados numa porcentagem, né, em função do da máquina X. Então, nesse momento inicial, eu quero saber quanto que é a máquina Y, quanto que ela custa por dia e quanto cada parafuso sai na máquina Y. Bora lá? Então, vou colocar aqui o seguinte, ó. Veja que na máquina X, ela tem um custo, né? Qual é o custo por unidade? R$1. Cada parafuso custa R$1, galera. Né?
Só que ela também tem um gasto diário, a máquina X, que é de quanto? R$300 por dia. Com base nisso, nós vamos agora calcular essas mesmas informações, só que agora da máquina Y. Bora comigo. Vamos colocar aqui o custo fixo primeiro, né? Veja que o custo fixo da máquina X, está lá em cima, é de R$300 por dia. Cada dia, 300 prata. Só que ali na nossa informação, ele diz que o custo fixo da máquina X é 300, né? E o custo fixo da máquina Y é 25% maior do que o da máquina X. Quer dizer, se o da máquina X custa 300, o da Y vai ser 300 mais 25% de 300. Ok? Vamos fazer essa conta aqui? Então, da máquina Y vai ser 300 mais os 25%, 25 sobre 100, vezes o 300, tá? Então, 300 mais 25% de 300. Quanto que vai dar isso aí, gente? Muito fácil, ó. Eu vou cortar esses dois zeros do 300 com dois zeros do 100. Vai ficar 25 vezes 3, que dá 75. 75 mais 300 vai dar 375. Já calculei o custo fixo da máquina Y. Vamos agora para o custo de cada parafuso? Vamos agora para o custo unitário de cada parafuso. Aqui tem um detalhe, tem que tomar cuidado, hein, filhão? Lá na máquina X é R$1 a unidade. Na máquina Y, ele diz que é 25% menor. Então, é 25% a menos em cima desse R$1. Então, é R$1 menos 25% de R$1. Então, vamos lá. Vai ser R$1 menos 25 sobre 100 vezes R$1, né? Galera, vamos lá, né? Isso aí vai dar quanto? 1 menos quanto? Vamos lá, vamos fazer meio que de cabeça aqui, ó. O 25 dá para simplificar por... O 25 e o 100 dá para simplificar por 25, né? O 25 por 100 por 25 vai dar 1 e o 100 vai dar 4, ok? 1 menos 1/4. Galera, 1/4 não é 0,25? 1 menos 0,25 vai dar 0,75. Isso quer dizer que o custo unitário da máquina Y é de 75 centavos. E aí, o que ele me pergunta agora, né, gente? Olha lá o que ele pergunta. Vamos lembrar da pergunta? Tá aqui, ó. Ele me diz assim, ó, com a máquina Y, o custo total de produção diária de 100 parafusos é de 450. Ele me fez uma afirmativa. O que eu vou fazer? Com essa máquina Y agora, eu vou calcular quanto que é o custo de 100 parafusos, para realmente verificar se é 450 ou não. Bora dividir isso aqui. Então, olha só, ele quer produzir aqui, ó, 100 parafusos. 100 parafusos. Eu vou pagar o custo diário, né, que é o custo fixo, que são aqueles 375 ali, mais quanto? Se é 75 centavos cada parafuso, eu faço 100, que são 100 parafusos, multiplicado por 75 centavos. 100 multiplicado por 75 centavos vai dar R$75, né? R$375 mais R$75 vai dar 450, amiguinho. E aí, é exatamente o que ele diz aqui, ó, né? Que com a máquina Y, o custo total da produção diária de 100 parafusos é 450. E aí, tá certo ou errado? O nosso gabarito, vou lançar, hein? Tá? Tá. Agora foi. Tá certo! Certa resposta! É, galera, finalizamos aqui a nossa primeira questãozinha da nossa live de RL. Que isso, hein?